A distinção de Kant entre conhecimentos a priori e conhecimentos de experiência parece diferenciá-los por sua origem, mas dizer que um conhecimento tem origem a priori é inteiramente absurdo. É o mesmo que dizer que conhecemos uma verdade antes de que ela chegue ao nosso conhecimento. Uma verdade pode ser válida independentemente da experiência, mas só pode ser conhecida na experiência concreta de percebê-la, isto é, de pensá-la. Sei, independentemente da experiência, que um quadrado dividido na diagonal dá dois triângulos isósceles, mas nunca soube disso antes de haver pensado no assunto. E quem pode negar que pensar é uma experiência, um ato cognitivo realizado num certo momento do tempo por um sujeito cognoscente real e concreto? Um conhecimento pode ser a priori quanto ao seu princípio de validade, jamais quanto à sua origem. A distinção de Kant é, portanto, confusa e inaceitável, pois não distingue os tipos de conhecimento segundo um critério único de diferenciação, mas segundo dois critérios superpostos. Pior ainda, essa distinção está ligada ao fato de que, segundo Kant, a intuição intelectual está absolutamente fora do alcance dos nossos poderes cognitivos. Não existindo intuição intelectual, restam apenas, de um lado, a intuição sensível e de outro o pensamento discursivo, os quais correspondem, segundo Kant, ao conhecimento a posteriori e a priori, respectivamente. Ora, nada mais óbvio do que o fato de que o pensamento discursivo repousa inteiramente na nossa capacidade de reconhecer a identidade e a diferença entre dois ou mais conceitos. Digo, por exemplo, que um quadrado é uma figura plana de quatro lados e quatro ângulos iguais, ou que é aquilo que aparece quando juntamos dois triângulos isósceles pelo seu lado maior. O pensamento discursivo coloca diante de nós os conceitos dessas duas figuras e reconhecemos, sem nenhuma hesitação, que são idênticas. Sim, mas como reconhecemos? Por meio do pensamento discursivo? Nunca. O pensamento discursivo pode apenas nos apresentar os conceitos lado a lado. Reconhecer que são idênticos ou diferentes é um ato intuitivo imediato, ou então não é nada. O próprio Kant se esmera em distinguir entre pensar e saber, mas não leva essa distinção em conta ao negar a intuição intelectual. Pensamos o conceito de um quadrado e os dois triângulos isósceles unidos pela base, mas sem saber que são idênticos é algo que vai muito além do mero pensar. É uma percepção imediata acompanhada de anuência completa da mente. É uma intuição, logo, uma experiência. O pensamento discursivo transita de uma ideia a outra, mas não pode por si dizer se uma ideia é igual ou diferente de outra. Isso tem de ser apreendido num relance intuitivo ou não será apreendido jamais. Outro exemplo, tomo duas premissas quaisquer. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem. Como extraio daí a conclusão de que Sócrates é mortal? É acrescentando a isso novas proposições, isso é, raciocinando discursivamente, ou é percebendo imediatamente que o conjunto todos os homens contém Sócrates como um de seus elementos? Mais ainda, os conceitos expressam essências, isto é, formas da possibilidade, mas a relação de identidade ou diferença, ou de continente e conteúdo entre duas essências, não é ela própria apenas uma essência. É uma existência, algo que acontece na realidade e não só em hipótese pensada. O conceito de quadrado não nos diz se quadrados existem ou não. O quadrado que o meu pensamento discursivo me apresenta é só um ente possível, mas, quando digo que um quadrado cortado na diagonal produz dois triângulos isósceles, isso já não é somente uma possibilidade, e sim uma necessidade lógica. E como posso, ao mesmo tempo, dizer que algo é uma necessidade lógica e que só existe no campo das possibilidades? Uma necessidade lógica existe ou não existe. O pensamento discursivo, por si, nada nos revela. Ele apenas transita de uma ideia a outra, de uma forma da possibilidade e outra forma da possibilidade. É a percepção intuitiva, imediata, que nos revela as relações necessariamente existentes entre duas ou mais formas da possibilidade. Com isso, saímos do campo da possibilidade, potência, para o da veracidade, existência, cujos personagens só podem ser concebidos como existentes, não como meras possibilidades. A mente do ser humano, ela é capaz de fazer microcálculos de forma muito ágil. Isso se verifica, por exemplo, no trânsito, né? As noções de espaço, de antecipação, de frenagem ou de aceleração, de distância,
né? Em suma, ou existe intuição intelectual ou o pensamento discursivo é apenas fantasia. A intuição intelectual é um conhecimento por experiência. Não podemos aprender nenhuma verdade a priori sem a experiência intuitiva dos nexos entre os conceitos que o pensamento discursivo nos apresenta. Dito de outro modo, um conhecimento pode ser a priori no que diz respeito à sua validade, mas não quanto à sua origem. Quanto à origem, todos os conhecimentos são experimentais, seja quando obtidos por meio dos sentidos, intuição sensível, seja quando obtidos pela percepção das relações entre conceitos, intuição intelectual, no caso da matemática, né? Quanto à validade, os primeiros dependem da presença espaço-temporal dos seus objetos para o sujeito cognoscente. Os segundos, dos nexos a priori entre conceitos, isso é, da necessidade lógica. Ora, se a necessidade lógica não pode ser mera possibilidade, como os conceitos que ela articula, mas tem de ser verdadeira e, portanto, existir, a conclusão inescapável é que a verdade, toda verdade, é uma modalidade de existência atemporal e inespacial, a qual temos acesso pela intuição intelectual. Se todas as opiniões mais ou menos se equivalem, se todas são subjetivas, etc., etc., então toda a ação no mundo é impossível. Ora, isto destrói imediatamente a ideia kantiana de que a unidade das coisas, e portanto a unidade do mundo, é uma construção da nossa mente. Você que as suas ideias, seus sentimentos, seus estados vão e vêm, e você percebe alguma continuidade e alguma descontinuidade por baixo de tudo isto. Portanto, a sua mente não é uma forma dada de uma vez para sempre que você possa conhecer no todo e que tenha em si uma unidade suficiente para ela unificar a multidão infinita das percepções que chegam para você. Existe uma tensão entre unidade e variedade, tá certo? Entre permanência e mudança, entre semelhança, diferença, analogia. Em todos esses casos existe a mesma coisa. Nós não somos diferentes dos outros objetos do mundo sob esse aspecto, né? O fato é que esta premissa kantiana de que o ser humano é o único fator unificante da imagem do mundo é o que está na base, vamos dizer, de todo o relativismo e de toda essa ideia atual da diversidade. Se só o ser humano é o fator unificador, isso quer dizer que nada do que conhecemos reflete o que as coisas são em si mesmas. Portanto, são tudo produtos da nossa mente. Nós podemos conversar uns com os outros e comparar o que eu percebo com o que você percebe, com o que o fulano percebe, etc., etc. Mas, em nenhum desses casos, haverá diante de nós um objeto que seja o juiz das nossas percepções. Então, isso quer dizer que o ser humano se torna a medida da realidade e o juiz de toda a realidade. Tá certo? Sem que haja sequer uma realidade que possa limitá-lo. Então, é claro que daí toda certeza, possibilidade de certeza desapareceu e só o que resta é nós aprendermos a conviver com as nossas diferenças. Diferenças que podem se multiplicar indefinidamente, tá certo? Sem que ninguém jamais possa dizer eu tenho razão e você não tem. Isto é a forma da cultura contemporânea. Toda ela é baseada nisso. Então, entramos aí no Richard Rorty. Nós não podemos arbitrar as nossas diferenças, mas nós podemos persuadir as pessoas a falar como nós e, portanto, a pensar como nós. Você não vai provar nada, mesmo para você, as suas ideias vão continuar tão relativas quanto antes, mas você conseguiu impô-las aos outros, através da persuasão, da propaganda, da repetição, etc, etc. Então, entra aí, evidentemente, em toda a nossa discussão, um fator totalmente extra-filosófico e até extra-racional, que é o poder de persuasão, não só do indivíduo, mas de grupos inteiros. Poder de persuasão que, por sua vez, dependerá de fatores que não têm absolutamente nada a ver com a natureza da discussão. Por exemplo, o quanto de dinheiro ele possui para ele poder contratar mais pessoas falando da mesma maneira.